Olá a todos, sejam bem-vindos ao Fora de Órbita, o nosso 16º episódio. O Fora de Órbita que é o seu ponto de informação sobre comércio exterior, logística e supply chain. Para quem não me conhece, sou Josiano Mota, CEO e cofundador da Ship2Ship, uma plataforma de negociação de fretes. E hoje temos aqui uma convidada muito especial para um super bate-papo, que é a Fernanda Thaís Stephens. Então, já de cara, né, Fernanda, entender quem é você, para quem está nos ouvindo, assistindo aqui, por favor, nos conte um pouco mais aí quem é a Fernanda, que vai hoje trocar uma ideia muito legal aqui com a gente sobre análise de dados para melhora na tomada de decisão das importações, os famosos KPIs. Por favor, Fernanda, fique à vontade. Aí. Olá, pessoal. Primeiramente, agradeço o Josiano aí pelo convite, né? De estar aqui com a Ship2Ship, já parceiro aí de longa data. E, bom, eu já estou na área de comércio exterior por volta de 10 anos. Sou graduada e pós-graduada em comércio exterior e logística internacional. E já atuo com foco em importação, pouca exportação, já importando aí mais de 40 países, todos os continentes, então bastante experiência nas negociações. E atualmente atuo numa empresa de alimentos, na importação de alimentos, como coordenadora de comércio exterior, e já atuei em outras indústrias também, diferentes segmentos. E recentemente eu lancei um e-book sobre os KPIs, né? Como analisar dados nas importações, exportações, tudo que é voltado aí para comércio exterior. Muito legal, Fernanda. Justamente, eu acho que foi um dos principais pontos, né? Quando eu vi teu e-book lá, eu falei, nossa, que conteúdo legal. É pouco debatido ainda, né, Fernanda? A gente vê que é uma coisa ainda um Pouco pouco debatido. recente, né? No Comex, principalmente. As pessoas vão muito ainda por intuição, eu acho que é melhor aqui. Isso. E aí a gente está vendo que as empresas como a que você atua hoje já trabalham muito em cima de dados, né? E até essa seria a minha primeira curiosidade, né, Fernanda, poder dizer assim. Quando é que você viu, Fernanda, nesse tempo de Comex, né, que análise de dados era importante para uma tomada de decisão? Em que momento que você começou a olhar isso de uma forma, digamos, estratégica e diferente do que vinha sendo feito até então? Sim. Então, na verdade, o Comex ele é uma área extremamente complexa e tem um fluxo muito extenso de serviços, né? A cadeia de serviço ela é muito extensa. Então, tem vários fatores internos e externos que acabam impactando uma operação. Eu já venho com uma análise de dados na parte de comércio exterior desde quando eu era assistente, desde quando eu comecei a atuar. Então, eu já comecei a analisar alguns dados e eu vi como era importante no dia a dia, né? Então, para verificar produtividade, questão mesmo de mercado, tudo isso é importante você estar bem atento ao que está acontecendo, principalmente no dia a dia de hoje, né? Atualmente, a gente está aí com várias questões que já iniciou lá pela pandemia, e aí veio a crise logística, tem a questão do conflito da guerra e da Ucrânia, da guerra da Rússia com a Ucrânia, então tudo isso vai impactando no nosso dia a dia, né? Então, a análise de dados sempre foi uma coisa assim que eu foquei muito, desde o início da carreira mesmo. Legal, não, até posso dizer que quando eu trabalhava em uma outra empresa, eu fazia a mesma coisa, eu tinha muito disso, eu falava, a gente tem que mensurar os nossos problemas para poder corrigir, né? Então, qual é o tamanho do Exatamente. nosso problema se a gente não consegue mensurar o tamanho dele, né? Então, a gente ficava muito nesse debate e eu sentia muita resistência, né, Fernanda, na época até, porque justamente isso, é uma coisa muito nova, então as pessoas, não, olha, teve vários problemas essa semana em tal lugar, em tal porto, com tal agente, vamos começar a falar para esse cara para a gente dar um jeito de arrumar as coisas lá, né? É mais ou menos assim. Isso. E muitas vezes tinham outros lugares que tinham muito mais problemas, que eram muito mais recorrentes, mas por não ter uma forma de mensurar, criar os KPIs, né, de qualidade, análise e tudo mais, acabava que passava isso despercebido, né? Então isso, hoje, Fernando, no teu dia a dia, você pode dizer assim que você é a pessoa responsável por essa parte que é a coordenadora de Comex, né? Mas a tua equipe também segue isso, você conseguiu passar isso para todo mundo, porque eu acho que a parte mais difícil, até para quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui, é justamente você não ser uma única pessoa, né? Ele me chamava o chato dos dados, né? Eu falava, gente, mas... Então, assim, para você não ser a única pessoa que tem essa mentalidade, você conseguiu passar isso para os demais internamente?
Até o livro que eu escrevi, né, eu cito uma frase do Peter Drucker, o pai da administração moderna, onde ele fala, né, o que não pode medir não pode gerenciar. Então, a gente não consegue tomar uma ação só à base de percepção. E o Comex, ele tem muito isso, né? A área comercial dizendo que antes os prazos eram menores, o lead time era menor, chegava mais rápido, era mais barato. E hoje mudou muito essa questão, porque são vários fatores externos, são greves, são uma infinidade de situações. Então, a questão cultural na empresa, o que você pode fazer? Aplicar KPIs, né? Então, a partir de dados mensuráveis, você tem que conversar com a equipe, você tem que saber como expor isso para a equipe, para que eles não entendam que isso seja uma forma de analisar o trabalho deles, né? Mas não, o objetivo não é ver quem faz mais rápido, quem não faz, mas sim entrar num consenso, verificar gargalos, situações que podem ser corrigidas em toda a cadeia, desde o prestador de serviço até dentro da sua própria empresa, né? Armazém, logística, tudo isso. Exatamente. Então, sim, o que é importante? Fazer reuniões mensais. A pessoa que está lá na operação no dia a dia, às vezes faz as coisas tão automáticas que ela não percebe mais o que está fazendo, quanto que importa, qual o número de processo. Ela não percebe mais porque é tudo muito rápido, muito dinâmico. Então, é necessário botar inteligência no processo, né? Assim que eu gosto de falar. Você mensurar os dados, colocar inteligência no processo. Então, chamar a equipe, fazer com que, aos poucos, eles entendam o que eles estão fazendo, qual que é a quantidade de processo, por onde é mais importado, qual o porto mais utilizado, para que eles tenham no dia a dia deles a parte também estratégica, não só operacional, né? E principalmente porque isso é uma base importantíssima para a negociação. Então, você tem que saber quantos embarques marítimos você tem que saber por onde você consegue trazer por uma rota melhor, ou por um porto, ou por uma fronteira, né? Então, essa parte da inteligência, ela é extremamente importante, né? Para qualquer tomada de negociação e para engajar a equipe. Então, às vezes, o gargalo está dentro da própria empresa, né? Com outras áreas que não entendem o seu modo de trabalhar, né? Então, você aplica um KPI, um SLA, né? Que é o Service Level Agreement. Então, você pode aplicar lá com um despachante, por exemplo, coloca lá uma métrica, né? O despachante, ele tem 3 dias para emitir uma LI, ou ele tem 1 dia a partir do deferimento da LI para emitir, para fazer o ADI. Então, são vários pontos, várias métricas que pode ir trabalhando aí dentro da organização. Não, isso é muito legal, até porque, né, Fernanda, hoje a gente faz muitas reuniões com clientes, né? Vocês são nossos clientes, mas a gente faz muitas reuniões com clientes, possíveis clientes, e a gente sempre pergunta, né, quanto é que você gasta em fretes hoje, né? E a pessoa fala assim, olha, hoje eu não sei ao certo, quantos embarques você tem por mês, então? Olha, não sei, e a gente está falando de empresas multinacionais, empresas médias, empresas grandes, pequenas, meio que unanimidade. Pouquíssimas empresas chegam, olha, eu gasto X milhões por mês passado eu gastei X milhões, esse mês tive tantos embarques. Então, para você ver como isso ainda é novo e o quanto é necessário para justamente você conseguir entender o seu fluxo de trabalho, entender, como você falou, Fernanda, por onde é melhor importar, né? A gente sabe que da China, muitas vezes, você consegue fazer um transbordo em Rotterdam, você consegue criar soluções, muitas vezes, que ninguém está olhando, e que pode melhorar a tua performance, pode melhorar os teus custos, pode melhorar a tua entregabilidade também. Então, são coisas que normalmente, né, se passa despercebido, e é legal a gente estar comentando sobre isso, porque eu acho que é um assunto realmente muito, muito recente, né? Então, assim, até uma questão que eu ia te perguntar, Fernanda, em que momento, né, você falou que está 10 anos aí no Comex, mas em que momento que você falou assim, olha, é hora da gente começar a analisar dados, assim, que aconteceu algum evento específico, até pode contar essa história para nós aí, que seria muito legal, mas qual foi o momento que a Fernanda falou, olha, a partir de agora eu preciso começar a olhar dados, porque senão o negócio não vai fluir naturalmente? Um momento assim que eu senti muita necessidade foi quando eu entrei mais na parte de negociação com prestadores de serviços. Então, eu vou negociar uma armazenagem, eu preciso saber quantos contêineres eu trago por mês. Eu vou negociar o frete marítimo, eu preciso saber quantos que eu trago
por rota, né? Então, se é dry, se é reefer, então eu trabalho com os dois. Então, esses são os fatores externos que me levaram a fazer análise de dados. Questão de fator interno seria bem a parte mesmo de operação, de melhoria interna. Então, redução de custo, opções de trabalho. Então, por exemplo, eu vou negociar uma armazenagem. Eu preciso saber quanto que eu tenho de volume daquela rota, né? E principalmente saber o que está acontecendo no mercado. Então, eu preciso saber que a guerra da Rússia e da Ucrânia está impactando diretamente o âmbito global, né? Então, tem container parado, tem Covid na China, o meu maior volume não é China, mas eu estou sendo impactada, não importa. Então, hoje o foco é mais a rota Europa e Estados Unidos, né? Que são o que mais compensam para os armadores. Então, a questão ali de joint, né, entre os armadores também é importante. Então, esses dados, eles trazem para a gente, mesmo eles sendo reativos, né, porque você analisa um dado que já aconteceu. Mas, a partir desse dado, a gente consegue ter uma melhor previsibilidade, a gente consegue atuar em algum ponto do gargalo daqui para frente. Então, a gente consegue tomar decisão, fazer testes para ver onde a gente pode ter melhorias no fluxo, né? Até porque é um fluxo extenso que vários fornecedores estão atuando ali, pessoas de dentro da organização mesmo. Então, a gente consegue ali ter sinergia com as outras áreas. A questão de dados, hoje, a gente tem o Comexstat, né? Que é uma plataforma do governo. Então, por exemplo, você quer importar um determinado produto, você consegue pegar pela plataforma quais são os países que mais exportam aquele produto, e aí você consegue entrar em contato para negociar. Olha que legal. Às vezes você importa determinado produto da Europa, mas se você consulta no Comexstat, você consegue ver que tem um produtor muito grande no Mercosul, então isso também já te ajuda em relação à tributação, né? Ao imposto de importação. E aí você consegue ver qual o porto que mais traz aquela mercadoria, tudo pela NCM, blocos econômicos. Além do Comexstat, hoje existem várias plataformas pagas também, né? Então, te trazem um nível de detalhamento um pouco maior. Então, tem várias opções no mercado que é possível hoje, sim, o importador, o exportador consultar, né? Bacana. Não, isso é muito legal, porque justamente Informação não falta. Não falta, eu ia falar agora. Justamente existem Big Datas, né? Alguns bem famosos no mercado aí, da nossa região aqui, que justamente, né, Fernanda, digamos assim, de uma certa forma, junta esses dados para demonstrar para quem está tomando a decisão de uma forma mais clara, mais objetiva, né? Mas muitas vezes, acho que esses dois pontos, né? Esses dados que são dados públicos, que a gente pode dizer, dados, quero desenvolver um novo fornecedor, algo assim, mas também tem esses dados, como você falou, da própria empresa, né? Os dados internos para você tomar uma decisão. Eu ouço muitas vezes, Fernando, por exemplo, o cara fala assim, eu vou comparar aqui meu frete com o mercado, né? Pô, mas aqui meus fornecedores estão cobrando 20% mais caro do que o mercado. Mas, cara, vamos entender se é o mesmo tipo de container, se é o mesmo tipo de produto, se é a mesma rota, o que esse cara está fazendo, qual é o volume dele, né? E o cara fala, não, é porque o mesmo container, não importa se eu tenho uma, ele tem 100, mas eu quero pagar o mesmo valor. E muitas vezes não é assim, né? Então, você ter o seu histórico, entender o mercado para poder tomar decisão é justamente algo que é novo e que justamente as empresas agora estão começando a entender. Até o teu e-book lá, Fernando, eu acho que é um dos mais reconhecidos, um dos mais vendidos no Amazon, né? Isso, ele ficou em primeiro lugar em novembro, na categoria de importação e exportação, e ficou em terceiro lugar na categoria de relações econômicas internacionais. E então, agora ele fica ali até o 10º lugar, ele ainda está assim, que legal, bem colocado. E justamente por isso, né, Fernanda? Porque é um assunto novo que pouca gente quer debater, pouca gente quer trazer para o mercado. E aí, quando alguém como você trouxe isso ali, eu acho que chamou a atenção de muitas empresas, né? E a gente fala isso, quando a gente mostra o BI da plataforma, a gente fala, né? A gente mostra as coisas para as pessoas, nossa, olha só, é organizado, é isso que eu preciso, né? Eu vou sair do meu Excel aqui.
Então, são coisas que eu acho que é bacana que as pessoas que trabalham no dia a dia, que estão acompanhando, por exemplo, aqui o nosso Fora de Órbita hoje, já estão pensando em como fazer isso dentro das empresas delas, né? Eu acho que é o mais legal. E até para complementar isso, Fernando, engatando já numa outra pergunta, hoje, quais são os dados, né? Você atua mais na importação, mas quais são os dados que hoje uma empresa que importa aí precisa estar de olho antes de tomar uma decisão? Você consegue elencar alguns pontos assim que você hoje, por exemplo, no seu dia a dia, você olha, eu tenho que ter esses dados para poder tomar a decisão XYZ? Tem vários dados, desde o operacional até o mais estratégico, né? Então, o que é o básico para mim? O básico é saber tua volumetria. Você tem que ver a sua volumetria mensal e anual, porque, né, às vezes as coisas começam a sair do eixo, você começa a ter retrabalho, ter problemas, ter questionamentos, reclamações, e aí quando você vai ver, o seu volume aumentou. Então, você precisa contratar pessoas, treinar pessoas, então você precisa olhar para dentro da equipe se não há necessidade de aumentar o time. Volumetria, o porto que você está importando, a fronteira, as rotas, se ainda os seus parceiros comerciais. Então, por exemplo, você vai medir quanto que você traz da Europa a carga reefer e você vai estabelecer parcerias com isso. Então, no momento atual que a gente está, o fundamental é estabelecer parcerias, né? E também a questão externa. Você tem que ver como que está o país que você importa, questão de feriados internacionais, que impactam. Então, tem a China, tem peak season, tem tudo isso que o seu lead time anual ele não vai ser o mesmo. Então, exato. A questão de programação de embarques, se você tendo informação, você vai saber se você vai antecipar embarque, postergar embarque, vai fechar com mais agentes de carga. Você, por exemplo, eu trabalho com uma plataforma de chip to chip, né? Então, a gente tem toda a cotação lá dentro, a gente consegue ter uma visualização do mercado, como é que estão os preços, vai acompanhando. E os dados que eu mais utilizo seriam também para projeção de estoque, projeção de caixa, tudo isso está envolvido com a parte de comércio exterior. E muitas vezes as empresas, são poucas as empresas que têm um sistema de comércio exterior. Exato. Então fica muito, a informação fica muito restrita ao time de Comex, né? Fica todo mundo dependente, a informação fica centralizada. Então, a partir do momento que você elabora um processo mensal, que você tem informação para repassar, ele se torna muito mais fácil para explicar depois alguma situação. Porque a partir do momento que você já apresenta ali mensalmente, você tem os dados e apresenta, então quem tá fora da parte de Comex, o comprador, o vendedor, ele já olha aquilo, entendi, aconteceu isso. O impacto de uma greve, né, como a gente estava tendo aí da Receita Federal, Anvisa, Mapa, tudo em operação padrão. A gente sabe que saiu fora da linha e a gente sabe a reclamação que tem, mas a gente estava contando com esse produto semana que vem. Omissão de porto. Então, quando você tem uma base histórica de processo, você vai conseguindo, ao longo do tempo, vendo como está piorando ou melhorando, né? Exatamente. Então, você já estipula ali um lead time. Olha, eu sei que a Europa, a gente trazia lá 2 anos atrás um container por 300 euros. Né? Hoje, ela está mais de 1.000 euros. Então, exato. O que aconteceu? Você tem que ter informação para poder explicar isso também. Você não pode ser pego de surpresa, né? Principalmente o profissional de comércio. Exatamente. Até porque, imagina o seguinte, né? O teu fluxo de caixa depende disso, né? Até esses dias eu estava conversando com uma empresa que é muito legal, eles não usam até sistema hoje, estão lá usando um Excel deles, né? Agora estão migrando para sistemas e tudo mais, mas até então eles usavam um Excel, né? E eles tinham uma aba, que eu até fiquei curioso para saber o que era, que eles colocam como estoque em trânsito. Então, assim, ele não considera como uma venda até que chegue lá no destino, no caso deles, exportação, né? Então, eles tinham lá o que estava vendido, ou seja, que estava lá para ser retirado no porto de destino, né? O estoque em mar, ou seja, o estoque estava sendo enviado para lá,
e o que estava aqui na planta da fábrica para ser enviado, né? E aí ele falou que ele tinha que ter lá, no máximo, X milhões de reais em mar, que era o máximo que eles poderiam ter para não atrasar a produção do novo produto que estava sendo feito. Então, assim, a gente tem um controle muito grande. Então, tudo que ele tinha era mensurado milimetricamente para que lá no final ele conseguisse chegar na venda. Então, no caso deles, essa questão dos dados era algo, digamos assim, não tem dados, estamos ferrados, né? No caso deles, eles tinham que ter tudo certinho. E isso me chamou atenção. Falei, caramba, que legal, se todo mundo fosse assim, tivesse essas informações e, né, conseguisse organizar dessa forma, o mundo seria muito melhor do Comex, né? Porque hoje, eu acho que você vive mais esse estresse do que a gente aqui, Fernanda. Mas quando atrasa uma carga e é um diretor, um gerente que não é da área de Comex, você fala, cara, como é que pode isso? Meu Deus, eles confundem, né? Ou eles misturam o frete rodoviário, onde é muito raro acontecer alguma coisa, né? De São Paulo para cá, chegou em 24 horas. Ó, que legal. E confundem com o frete internacional que sai da China, que leva 40, 35 dias para cá, que tem uma greve no meio do caminho, que tem agora, por exemplo, aqui atrás, tá o Porto Itajaí, passou 4 dias ou 5 dias fechado por conta da correnteza, né? A gente estava acompanhando os navios aqui atrás, estavam paradinhos, não conseguiam sair, porque justamente acontecem essas coisas. E aí o navio vai para outro porto, depois volta, então atrasa. Então tudo isso, né? É necessário mensurar isso para que no final, você, como você falou, Fernanda, consiga explicar o que está acontecendo, qual é o problema, né? Nos outros casos, quanto tempo demorou para resolver esse problema, e aí para justamente conseguir ter uma forma de colocar isso e mensurar isso ano após ano, né? Acho que isso é realmente algo muito legal. E que legal conversar com você, Fernandes, falando para nós sobre esse tema que eu estava um tempão procurando alguém para contemplar, que nos assiste, que nos ouve, e trazer algo assim, porque justamente eu acho que para nós, aqui no dia a dia, a gente mensura tudo. Então, fazer com que outras empresas de Comex, né, tenham essa mesma ideia de que é preciso mensurar tudo, poxa, é algo muito legal. Fernanda, é necessário, né? É necessário. É justamente isso que eu ia te perguntar agora, né? Nos casos onde as empresas, né, que não analisam dados antes de tomar uma decisão, o que essas empresas estão correndo de risco hoje, Fernanda, no dia a dia, né? A gente pode falar isso, acho que a gente pode separar isso, por exemplo, no quesito da compra da mercadoria especificamente, do frete, dos serviços logísticos além do frete, né? O que essas empresas correm de risco quando elas não analisam isso de forma, digamos, organizada através dos KPIs? Primeiro que a questão de negociação, né? Ela não consegue uma boa negociação, porque ela precisa saber qual a meta dela. A partir dos dados, ela estipula metas, né? Assim como existem os KPIs em vários setores. Na verdade, toda empresa ela tem KPI, né? Às vezes ela só não é formalizada. Não é uma coisa que você tem lá pronto, uma planilha, mas você está sempre medindo. Toda empresa tem uma medição, né, de alguma coisa, de vendas. Então, a empresa sabe que se ela quer crescer tantos por cento no ano, ela tem que vender tanto, né? E para vender tanto, ela tem que comprar para produzir ou para revender. Então, o KPI, a empresa que não utiliza, ela não tem um direcionamento para onde está indo. Ela não sabe para onde está indo, e principalmente no comércio exterior, ela precisa ter um dado histórico dos rankings, né? Um ranking de exportação, um ranking de importadores, a concorrência. Então, existem plataformas pagas hoje no mercado que elas te mostram algumas informações mais específicas de quanto que está vindo o valor do concorrente, né? Então, ele não se priva só na parte operacional, não só ali os teus dados do dia a dia, mas também algo mais abrangente, então que te traga uma visão a longo prazo. Então, exatamente. Por exemplo, isso faz parte, inclusive, do gerenciamento de riscos da empresa, né? Então, se a empresa ela não tem os dados para se analisar, ela não consegue gerenciar risco. Então, você precisa saber como que está o mercado internacional em relação à logística. Não adianta você fechar um frete barato se você não sabe que lá na China está tudo trancado e pode ser que não tenha container.
Então, você tem que ter uma base histórica para que você consiga já tomar uma ação caso um navio omita o porto, caso falte container. Então, você precisa ter uma negociação com o armazém externo, por exemplo, né? Então, a empresa que não tem os dados para tomar uma decisão, ela fica perdida, ela não tem como se prever a nada, ela não tem previsibilidade, né? Então, ela perde negociações boas, perde parceiros, e até mesmo o fluxo operacional vira um momento de estresse, porque hoje o comércio exterior, por mais que você importe todo mês o mesmo produto, a mesma rota, é sempre uma emoção diferente, né? É sempre uma emoção diferente. Então, é sempre uma travadinha lá na fronteira, no porto, sempre um probleminha operacional que acontece, o fiscal que demora um pouquinho mais, é um feriado ali no meio do caminho que acaba acumulando tudo. Então, sempre tem alguma coisa que a gente precisa ter em mente de que, semana que vem é feriado em algum país que a gente está trazendo cargas importantes. Então, a gente sabe que pode ter um atraso. Existe greve também internacionais, né? Então, tem outros países, Chile aí tá com problema de greve, então acaba atrasando muita coisa. A China, né, tá com um programa lá de Covid zero, então é todo mundo dentro de casa, todo mundo restrito. Xangai, né, o maior porto do mundo, movimentação do mundo, travado, imagina o impacto que isso causa mundial, né? Então, a empresa ela tem que ter dados e assim, se organizar, né? Porque informação tem. O que a empresa precisa é estruturar, né? E não precisa de um sistema para isso, né? Às vezes é mais simples do que parece. Exatamente. É questão até cultural mesmo, né? Eu acho que o primeiro ponto, né, Fernanda, é o cultural. Acho que é o ponto mais... Porque, assim, o sistema, né, algo, por exemplo, a gente implementa a plataforma em várias empresas, né? Na grande maioria que contratou a gente, a cultura da empresa já é muito, olha, ou a gente está nessa boiada aqui de que realmente o negócio tem que ser tecnológico, a gente tem que poupar tempo, temos que fazer a coisa acontecer, e a equipe é muito mais madura para isso. E, ao mesmo tempo, nós pegamos empresas que, assim, a gente vai ainda passar a cultura da inovação para elas. Então, o tempo de maturação de uma empresa dessa demora 3 a 6 meses. E uma empresa já com essa cultura de inovação, um mês, está rodando 100%, o pessoal, sabe? Então, até a gente, para ter uma ideia, Fernanda, aconteceu tantas vezes isso, de ter que passar cultura, e isso leva um tempo que a gente até nem faz testes mais, a gente não faz mais tempo de experiência, porque a gente fala assim, como é que eu vou saber, antes de fechar um contrato, se a empresa tem essa maturidade ou não? Historicamente, pegando os nossos KPIs, a gente viu lá que grande parte das empresas não tinham essa estrutura de cultura organizacional bem definida da parte de inovação. A gente falou, olha, então, por enquanto, a gente não faz nada de teste, contata a gente vai conseguir fazer, a gente entrega o resultado, lá na frente a gente negocia sobre isso. Mas para você ver como essa questão dos dados, né, a gente tem internamente diversos dados diferentes que a gente analisa para tomar uma decisão como essa, né, de não dar teste ou dar teste, mas, ao mesmo tempo, na importação e exportação, como é importante justamente porque a gente vê empresas, muitas vezes, Fernando, que estão pagando 30%, 20% mais caro nos fretes, porque simplesmente não fez uma organização interna de, por exemplo, negociar melhor com o fornecedor, abrir para mais fornecedores. Eu tenho 2 aqui que eu sempre cotei, esses caras são os melhores. Mas, às vezes, tem um terceiro, tem um quarto, tem um quinto, que naquela rota conseguiu um bid, que ele está conseguindo fazer um valor muito mais em conta e vai carregar a tua carga, vai entregar e vai estar tudo certo, né? Então, o quão importante isso, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou analista, se eu estou pagando mais caro ou mais barato, para minha empresa, né, não vai sair do meu bolso. Mas ele esquece de pensar que isso futuramente vai barrar um aumento de salário dele, vai barrar uma promoção, vai barrar, né, algum benefício a mais que ele poderia ter por justamente não conseguir negociar melhor isso, né? Então, isso mesmo. É importante ter isso bem mensurado, né, Fernando? E até uma outra questão que eu ia te falar, né? A gente sabe que os sistemas, tem vários sistemas no mercado que fazem de comércio exterior, né? O próprio chip, a parte de fretes. Mas o que você acha, Fernanda, hoje,
a melhor forma de organizar esses dados internos, né? Porque, por exemplo, se eu quero dados do mercado, eu tenho Big Data que já organizam para mim. Mas internamente, muitas vezes, eu não tenho formas de fazer isso rapidamente. O que você indica assim, para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo hoje, para organizar esses dados internos das empresas? Eu até costumo falar, né, que o sistema, na verdade, ele é um facilitador, né? Ele não vai resolver os teus problemas, mas ele é um facilitador. Então, assim, o fato de você ter ou não um sistema não impede de você ter um controle. Até porque a área de Comex, independente do porte da empresa, você vai ter alguma planilha, um sisteminha mais simples de follow-up, né? Então, você tem que ter em algum lugar. Então, a base de dados, ela pode ser de uma forma simples. Então, você tendo onde chega a carga, quando, você consegue até, você falou ali da questão de transporte. Uhum. Então, o que aconteceu hoje no mercado? Redução de free time, do container. Então, você tem que ter um controle de demurrage. Você tem que ter a questão do per-din, né? Quanto que você vai pagar lá a diária do container depois do prazo. Você tem que... Salgado. Tá salgado hoje. Tá complicado. Falta container e o que tem ainda é um prejuízo gigante, né? Exatamente. Então, você tem que ter esses dados para conseguir agir antes, né? Então, ter essa base de dados, ela não precisa ser um mega estruturada. Tem que ser um negócio simples, mas que funcione. Então, assim, você tem que ter um controle lá de demurrage. Você sabe que vai vencer a demurrage semana que vem, então já tem que começar a agir. Outro ponto, às vezes a demurrage ocorre por algum problema com o exportador. Documentação errada ou documentação atrasada. Então, esse dado, ele vai também te ajudar a solicitar um reembolso, desconto na próxima carga. Então, a partir disso, você consegue ali recuperar dinheiro, evitar custo. Então, a empresa ela precisa ter uma base de dados e, a partir disso, estruturar. Então, você tem que ter um controle de estoque, tem que saber a questão de desembolso de caixa, a controle de variação cambial, né? Quanto que você está registrando a DI e quanto que você está pagando o câmbio para o exportador, né? Então, se você vai lá, faz o desembaraço de uma mercadoria com dólar de R$4, né? O teu custo vai ser de R$4 e você paga o exportador com um dólar de R$5, você teve uma variação cambial negativa, você teve prejuízo, exato, porque você está repassando o custo lá para frente de R$4, né? E na verdade você desembolsou 5. Uhum. Então, tudo isso são vários pontos que vão do operacional até o estratégico que vão ajudar a tomar a decisão. Então, a decisão ela vai desde da análise ali do dia a dia do analista até tomada de decisão da diretoria, que eles vão direcionar, não, eu preciso agora fazer de tal forma, mudar a operação de quem está ali no dia a dia, é tudo muito óbvio, para quem está de fora, começa a questionar, né? Uhum. Então, a empresa precisa, para ter o registro, né, da informação, o acompanhamento, principalmente, e também o controle. Então, a empresa, ela precisa, a partir de qualquer plataforma, ou até mesmo pelo Excel mesmo, fazer esse controle, né? Não, isso é muito legal, porque justamente eu sempre falo que às vezes a simplicidade é muito melhor do que uma complexidade mal elaborada, mal feita, né? Então o Excel muitas vezes ele quebra um galho muito bacana nessa parte de análise de dados, né? Claro que com o tempo, dependendo do tamanho da operação da empresa, o Excel vai se tornar inviável, porque, nossa, é muita coisa para colocar né, num documento e compartilhar com as equipes. Mas eu já falei com empresas que tinham lá, o sistema deles de comércio exterior é um Excel gigante, que do comercial até o marketing usava o mesmo Excel para fazer as coisas. Então, tem como. É um absurdo, mas as empresas têm empresas que usam, conseguiu se organizar daquela forma, só que com o tempo, a operação crescendo, eu falei, olha, acho difícil vocês conseguirem manter isso aqui por muito tempo. E aí não deu outra, deu um tempinho lá, preciso de uma plataforma assim, assado, organizar o negócio, porque justamente a operação
né? E hoje eles têm os dados muito mais fáceis, quanto eu gastei, como você falou, quanto eu gastei por mês, quanto eu vou ter que reembolsar mês que vem, ter esse processo bem definido para tomar uma decisão mais assertiva possível, né? Então, acho que isso, eu digo assim, a gente está falando hoje, em 2022, sobre isso. No máximo 2 anos, Fernanda, eu acho que isso vai ser um tema já tão debatido, tão falado, que as pessoas vão olhar para o webinar e falar, ó, de novo, um negócio de KPIs, porque vai estourar a questão dos dados. É algo que realmente está numa crescente muito legal. Eu sou fã de análise de dados, porque hoje eu tomo uma decisão muito baseada nisso, né? Tinha muito aquela questão do achismo. Eu acho que pode ser para cá. Nossa, não. A gente não faz nada sem antes olhar os dados. Olha, vamos fazer tal coisa? Vamos. Mas primeiro vamos pesquisar, vamos analisar, vamos ver o que a maioria quer, o que a maioria fala, o que acontece, como acontece. Né, a gente olhava, por exemplo, aqui, Fernanda, a gente tem 3 modais que a gente utiliza muito, né, na plataforma, que é o aéreo, o marítimo e o rodoviário, né? Eu, né, acompanhando o dia a dia ali, tinha uma pessoa da parte de CS e tudo mais, eu falei, não, perguntaram numa fase de investimento, quanto de rodoviário se movimenta? Eu falei, nossa, hoje é 10, 15% do volume é rodoviário. E aí o CS falou, Josiano, não é não? Eu falei, como assim? Ele falou, não, é muito mais. Eu falei, sério? Eu falei, foi lá ver 32%. Eu falei, caramba, bicho, o dobro do que eu imaginava que era, né? Então, para você ver como ele tinha os dados lá na mão, né? Eu, na hora, ele fui de automático, sem analisar aquilo ali, e acabando que a gente tinha um volume muito mais expressivo do que a gente imaginava. E aí a gente começou, olha, vamos analisar muito mais isso, para que futuramente a gente já tenha isso mais na mão, né? Mas acho que isso é algo muito bacana, Fernanda, muito legal mesmo, assim. E até entrando no nosso último questionamento aqui, Fernanda, para a gente também não ser muito, pegar muito o teu tempo, que eu sei que é bem aí no teu dia a dia, mas queria saber de você, assim, o que você acha que é o futuro, né, nessa parte dos KPIs, das análises de dados? Pensando assim, bem abertamente, o que você acha que futuramente vai ser o que vai predominar nesse mercado? O que você acha que vai surgir ainda? O que você já viu aí também que você acredita que vai estar à frente aí em breve? É até engraçado porque, como você falou ali da planilha, né? A questão da planilha tem um outro problema também, que é a questão de margem de erro, né? Por ser muito manual, então tem um risco grande ali de digitação errada, tudo mais. Coisas que às vezes um sistema ele acaba travando, né? Ou não sendo possível puxar lá, por exemplo, uma fórmula errada, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que o futuro é base de dados para qualquer decisão. A gente até vê hoje no mercado, né, como está surgindo plataformas que trazem esses dados, né, os BIs e tudo mais. Então, antigamente a gente via assim, muito na parte de achismo mesmo, né, tomar decisão, muito o feeling, né, que a gente chama, né, vai na base do feeling. E hoje a gente vê que não é mais assim, a gente precisa ter dado concreto mesmo. E essas plataformas, elas trazem lá até o cenário do teu concorrente, quanto que está entrando no Brasil, por qual fronteira está entrando, por qual estado está entrando. Então, eu acredito que com essa base de dados, ela vai facilitar muito também a assertividade nas decisões, né? Você consegue enxergar onde a sua empresa está no mercado, então consegue ali fazer a comparação, porque hoje existe uma rede muito grande de sistemas interligados que essas plataformas conseguem te entregar toda a apresentação, né? E a partir disso você faz gerenciamento de risco da empresa, né? Então, o Comex era uma área assim que ele era uma área de suporte, né? Ele não era a área central de importadores e exportadores, né? Se não é um despachante aduaneiro, alguma empresa de serviço, ele era visto como uma logística, uma área de logística, e não é. O Comex, ele é uma área técnica, né? Que precisa estar sempre conectado, sempre informado e atualizado, porque a gente tem aí várias coisas sendo mudadas, né? Até coisas de anos antes, muitos anos antes
2016, coisas entrando em vigor agora. Então, a gente tem ali a questão da BR do Mar, a Marinha Mercante, a redução da alíquota, né? E até a gente vê, assim, como tem grupos de WhatsApp da área de comércio exterior trocando ideia. Então, mesmo você não tendo lá uma plataforma, né, com vários dados, mas a questão ali de trocar informação também é muito importante, né? Então, assim como a gente está fazendo agora esse webinar aqui, então é muito legal que essa área de Comex está sempre se ajudando, né? Então, eu sempre vejo aí o pessoal, vários grupos, tudo mais, LinkedIn, pessoal trocando informação. Mas sim, ter informação é o que vai levar a empresa para frente, competitividade, a empresa bem informada, o profissional bem informado, ele tem um diferencial. Então, quando você vai negociar qualquer coisa que quem está do outro lado vê que você sabe o que você está falando é diferente, você já vai para um outro patamar da negociação, né? Você consegue identificar as taxas, tudo mais, tudo que está envolvido, por exemplo, num frete internacional, você consegue analisar, ver o que é tanta taxa, é tanta coisa aplicada que a gente não tem mais controle, né? Então, isso muda de agente para agente. Isso a gente consegue diferenciar e tomar a decisão. E o gerenciamento de risco, né, o que as empresas aí se obrigaram a fazer agora e olhar um pouquinho mais, com mais atenção para a área de Comex, né? Porque, querendo ou não, todo esse caos internacional logístico, a área de Comex é que teve ali que manusear e trazer soluções para a empresa, né? Então, a gente vinha aí de uma dinâmica onde o comprador dizia, o vendedor dizia como Comex tinha que fazer, e hoje a gente consegue a gente levar a informação qual que é a melhor opção, né? Então, exatamente. Dados é o futuro mesmo, toda empresa tem que estar muito bem conectada com isso. Até a gente tem aí o catálogo de produtos, né, entrando em vigor também. É um outro ponto que você precisa ter atualizado ali dentro da empresa, a questão de NCM, às vezes você está importando a vida inteira NCM errado, então essas plataformas digitais, elas mostram também a NCM que as empresas estão trazendo, e aí você começa a olhar, opa, mas eu estou trazendo a NCM errada, ou você está vendo que o seu concorrente está trazendo com outra NCM, né, para aproveitar um benefício. Então, é extremamente importante você estar olhando o que o outro está fazendo para poder também tomar a decisão. Não, isso é legal, porque eu lembro quando a gente começou, até você foi um dos primeiros clientes nossos, né, Fernanda? Sim. Nossa, mas meu concorrente vai saber o que eu estou praticando, mas que absurdo, isso é um leilão, que não sei o quê. E aí, o que a gente falava para eles, Fernanda? A gente falava assim, olha, eu estou te dando a possibilidade de você analisar o mercado e melhorar a opção que você vai entregar para mim. Basicamente era isso. E os teus professores, principalmente, né, Fernanda? Falaram, opa, é verdade. Antes era no escuro, agora tem uma forma de eu analisar dados e com esses dados eu tomar uma decisão e ofertar para a Fernanda um valor que eu possa ganhar, que eu possa realmente ser o escolhido. Então, e a mesma coisa nos Big Data, tem um Big Data bem conhecido de Comex, que quando o concorrente, mas como é que meus dados estão aí? Eu não autorizei. E aí o cara fala, opa, calma aí, mas eu também vejo o meu concorrente, eu vejo o mercado. Então o mercado fala com o mercado, eu posso tomar uma decisão baseada nisso, como você falou. Poxa, olha aqui, o cara está comportando com essa NCM. Aí quando vai ver a NCM, tem um benefício fiscal que ele não estava sabendo, ou que ele não tinha estudado ainda sobre isso. E ele fala, olha, pessoal jurídico, vamos fazer? Dá para fazer contábil? Dá para fazer? Olha, dá. Começa a reduzir custos através de uma análise que ele teve de um dado específico, né? Então, olha como isso é importante, isso se tornou algo primordial hoje para empresas como vocês, né, Fernando, tomar a decisão, poder fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível. E eu acho que principalmente, né, reduzindo custos, melhorando performance, evitando riscos, né, dando alternativas, como você falou aí no ano passado, aí quando começou a pandemia em 2020, os bons profissionais de Comex se sobressaíram completamente sobre os demais, né? Porque justamente foi um período que não se imaginava que isso ia acontecer, a logística virou um caos, né? E alternativas até então eram muito similares, né, Fernanda? Dá um exemplo aqui de Xangai e passa em Rotterdam. Não, Xangai direto. O que a gente faz agora? Eu vi, por exemplo, alguns armadores operando com agentes de cargas específicos
olha, vamos fazer pelo Pacífico, vamos pegar aqui a nossa carga de Xangai, vamos passar pela costa leste-oeste lá dos Estados Unidos, vai pegar um trem até o outro lado, lá pega uma trade, Miami até Manaus, Miami até Itajaí, Santos, e, cara, olha só a estratégia que o cara criou, conseguiu transitar mais rápido muitas vezes, conseguiu um custo um pouquinho mais caro, mas que entregou a carga dele aqui no Brasil, enquanto os demais vinham tudo pelo mesmo lugar. Então, olha como essa análise de dados em momentos difíceis, né? Se tornou algo que não é mais algo, eu vou ter em breve, ou lá no futuro eu vou pensar nisso. Não, é hoje, é agora, precisa ter, que senão realmente vai ficar para trás, né, Fernando? E hoje em dia é colocar na ponta do lápis mesmo, né? Então, às vezes você trazia sempre por um porto e a rota está muito caro, mas você traz por outro porto e aí você não tem uma negociação de armazenagem, por exemplo. Mas se você coloca na ponta do lápis, às vezes mesmo pagando uma armazenagem mais cara, ainda sai mais em conta do que trazendo pela outra rota, porque aí tem questão de imposto de importação, tem a marinha mercante, né? Tudo isso em cima do valor do frete. Então, tem casos que você tem que colocar na ponta do lápis para ver o que é mais viável. Não dá mais para trabalhar daquele, a gente sempre fez assim, a gente sempre traz por aqui, porque o porto é mais perto, mas tem que analisar todas as questões para ver se realmente vale a pena. E também a questão de compliance, né? Então, por exemplo, a plataforma ali, você faz a negociação por dentro da plataforma e para a empresa que está atuando forte com compliance, isso é super importante, né? Porque você faz o fechamento ali, você recebe o faturamento do teu prestador de serviço, você já consegue conferir se é aquilo mesmo que você negociou, até porque a cotação de frete cada agente de carga manda com uma taxa, né? Tem Exato. Diversas variáveis, o frete é muito alto, mas compensa o perdinho, se você já tem casos de demurrage, né? Então, é muito pontual, é muito, muito detalhado mesmo que você precisa ter, você precisa estar muito atento aos dados. Muito isso importante. Aí, Fernando. Nossa, muito legal nossa conversa, passou voando aqui nosso bate-papo. Passou voando, Mas muito legal, Fernanda. Então, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Queria mais uma vez te agradecer pelo teu... por você conseguir um tempinho para falar com a gente. O Fora de Órbita foi criado, Fernanda, para justamente passar informações a quem nos assiste, a quem nos ouve, né? Nosso webinar fica disponível no YouTube, também fica disponível depois no Spotify. Então, é muito legal essas conversas, porque justamente a gente quer passar a informação de uma forma clara, objetiva, gratuita, né? Para justamente que as pessoas aprendam e cada vez mais esse nosso Comex melhore, tenhamos aí bons resultados, né? Então, Fernanda, se quiser deixar também para como é que essas pessoas que estão nos acompanhando aqui hoje possam te encontrar, o teu e-book também, que é muito legal, como é que pode comprar ele, onde é que pode encontrar. Então, por favor, fique à vontade com as tuas considerações finais. Então, primeiramente, agradeço novamente o convite, né? Sempre muito bacana estar conversando aí e, principalmente, ajudando, né, os profissionais com informações. Eu acho que sempre a gente consegue colher alguma coisa nova e aplicar no dia a dia. Bom, as redes sociais, né? Vocês podem me adicionar no LinkedIn, meu nome é Fernanda Steffens. Eu também tenho uma outra página no Instagram, também focada em comércio exterior, então sempre estou publicando lá coisas da área. Às vezes eu crio materiais também, alguns textos, e no Think Comex, vocês podem me adicionar no Instagram, tem a minha página lá. E o e-book, ele está disponível na Amazon, tá? É só baixar o Kindle, pode ser gratuito mesmo, né? Você baixa no seu celular, não precisa ter o Kindle físico. E aí ele é só em formato digital. Eu estou aí, pretendo lançar esse ano ainda outro, e aí, quem sabe vai ser físico. Tem bastante gente pedindo aí o livro físico, né? Eu vou te falar que eu prefiro o físico, eu gosto também do Kindle ali. Eu prefiro o físico também. Eu prefiro o físico também. E quando tem aquela dúvida, né? Já folhei as páginas ali, já vem na mão. Isso, eu prefiro também, eu sou da moda antiga, né? O livro físico. Mas tem pessoas que preferem o digital, mas o próximo já estou verificando aí para fazer o físico também. Muito legal, Fernanda. Parabéns pelas tuas ações aí no Comex. A gente precisa muito disso ainda, né?
Temos agora agências de Comex que antes não tinham. Uhum. Várias coisas legais estão surgindo. Eu fico muito feliz, porque justamente o conteúdo ele precisa ser passado, né? Eu me lembro quando estava na faculdade, tinha para fazer um curso sobre um assunto específico, era em São Paulo, pagava um horror de valor para conseguir fazer aquele curso. Era algo que era muito pouco debatido, não existia essas ferramentas que a gente tem hoje, né? Então, assim, fico muito feliz. Tenhamos pessoas como você, que se repliquem mais ainda. Quem está nos assistindo também, poxa, vai ser muito legal um dia conversar com vocês aqui. E, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanham também aqui pela nossa 16ª edição do Fora de Órbita. Então, esses conteúdos são de forma mensal, uma vez por mês estamos trazendo os novos webinars. Fiquem à vontade para nos adicionar nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, e também no nosso site www.ship2ship.com. Clica lá no blog, toda semana tem um artigo escrito por algumas das melhores agências do Brasil, alguns dos melhores escritores de comércio exterior, logística e supply chain. Beleza? Um grande abraço, até a próxima e nos vemos em breve. Valeu? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fernanda.